Queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos. Quero estar trazendo mais uma palavra de reflexão para a sua vida. Meus queridos amigos e irmãos, quantas das vezes nós ficamos tristes porque às vezes nós não conseguimos alcançar algo, não conseguimos alcançar algum objetivo. Quantas das vezes você se lembra quando você era criança, quando você era adolescente, ou até mesmo quando você entrou na sua juventude e você era repreendido por seus pais. Na escola, você era repreendido pelos seus professores, ou depois de adulto na faculdade, quando você fez algo e você foi repreendido e aquilo gerou uma tristeza no seu coração, mas depois você parou, você refletiu e você viu que aquela tristeza que foi gerada foi para o seu crescimento, foi para você melhorar, foi para você aprender a viver melhor, foi para você aprender sobre a matéria que você estava estudando ou cursando. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. E nós estamos observando aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, ou seja, aos coríntios. Está falando aqui dois tipos de tristeza. Está falando aqui uma tristeza. Essa primeira tristeza é uma tristeza em Deus, e essa tristeza em Deus, ela produz arrependimento. Nós vamos observar Davi no Antigo Testamento, quando ele comete dois pecados, um de adultério e outro de morte. Ele é acusado pela morte de Urias, que ele comete com a Batseba. E ali para ele está tudo bem, mas Deus envia o profeta faz uma analogia, e ali o profeta diz: esse homem que cometeu esses pecados aqui é o Senhor, rei. E a Bíblia nos diz que Davi, ele ficou triste e ele ora, e o Salmo 51 é a resposta disso. Ele ficou tão triste, mas essa tristeza dele produziu o quê? Produziu um genuíno e um verdadeiro arrependimento. Ele ora, Deus o perdoa. Depois, é claro, ele sofreu, teve consequências, mas o que eu quero trazer aqui é que aquela tristeza, a tristeza que é provocada segundo Deus, nunca é para a nossa destruição. Essa tristeza, segundo Deus, é uma exortação. É Deus nos chamando a atenção. Então chamou a atenção de Davi lá atrás. Ele se entristeceu, mas essa tristeza, assim como esse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então Davi se arrependeu e ele alcançou a misericórdia, a salvação da parte de Deus. Agora, o segundo tipo de tristeza, olha a parte B. Então, se em algum momento você recebeu uma palavra dura e você se entristeceu, que você possa refletir segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele chama a atenção àqueles que ele toma por filho. Então se alegre, porque ele lhe ama, ele lhe tem como filho, como filha. A tristeza, segundo Deus, nunca é para a perdição, é para a nossa salvação. Agora, a segunda tristeza que o apóstolo Paulo está falando: mas a tristeza do mundo produz morte. Não é raro de se ver em noticiários, não é raro de chegar aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, que de repente empresário tal, empresária tal, casal tal, de repente eles morreram, eles se suicidaram, eles tiraram suas próprias vidas. Mas por que isso aconteceu? De repente, se for fazer uma investigação mais profunda, vamos notar que eles sofreram uma tristeza muito grande. E a palavra do Senhor está dizendo: a tristeza do mundo, ela produz morte. Porque as pessoas, geralmente, quando elas têm decepção com um amigo, com uma amiga, se decepcionam com o trabalho,
se decepcionam como empresários, se decepcionam com casamentos, se decepcionam com relacionamentos. A primeira voz que vem na cabeça delas é o seguinte: tira a tua vida, que tudo vai ser resolvido. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, salvação, vida. A tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Tanto morte física, espiritual, como morte nos relacionamentos. Porque a pessoa fica tão triste que ela diz: não, eu quero acabar com isso, vou logo matar esse relacionamento aqui. Estou tão triste, né? Tem a expressão, estou morta de triste. A tristeza tomou de conta, então corta relacionamentos, corta tudo, sem falar na própria vida, tirando a própria vida e assim sendo impossibilitado de alcançar a salvação eterna. Então, queridos amigos e irmãos, fique com esta palavra de reflexão, que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, e a tristeza do mundo, ela produz morte em todos os sentidos. Que você possa refletir com esta palavra e que você possa acolher toda a palavra de exortação da parte de Deus e nunca deixe que essa tristeza seja uma tristeza para a morte e perca de salvação, que seja uma tristeza que venha gerar arrependimento para a tua salvação. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.